Bom dia para os irmãos. Bom dia. Paz seja convosco. Amém. Shabbat Shalom. Amém? Vamos cumprimentar os nossos irmãos. Em nome do Senhor Yeshua. Amém? A glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Eu declaro a paz em Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim. Aleluia. Querido irmão, amém. Louvado seja Yeshua, nome dos nomes, meu Salvador, glorioso Senhor, Emmanuel, Deus conosco, bendito Redentor, Verbo vivo. Diga mais uma vez: Yeshua, nome dos nomes, meu Salvador, glorioso Senhor, Emmanuel, Deus conosco, bendito Redentor, Verbo vivo, Emmanuel, Deus conosco, bendito Redentor, Verbo vivo, bendito Redentor, Verbo vivo. Amém? Louvado seja o nome do eterno Deus. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias, né? O tempo em que o Senhor está trazendo a sua restauração e preparando o seu povo, né, para estar com Ele e reinar com Ele em Israel. E nós sabemos que a nossa luta, ela só tende a aumentar, né? Porque a palavra do Eterno nos diz que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, mas ela é contra as potestades que operam nos lugares celestiais. E onde é, irmãos, o lugar celestial?
Onde você acha que é o lugar celestial? Bem, o lugar celestial não é o céu. O lugar celestial somos nós. Bem, a Bíblia diz, o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro, no capítulo 5, não sabeis vós que vós sois o sacerdócio vivo, né, o tabernáculo do Senhor. O apóstolo Paulo diz que nós somos templo no qual o Espírito do Senhor habita. A Bíblia nos ensina no livro de Gálatas, no capítulo 5, que existe uma batalha constante entre a carne e o Espírito. A carne quer que nós façamos a tua vontade e o Espírito quer que nós façamos a vontade do Espírito. Então o cristão, irmãos, todos os dias, o seguidor de Yeshua, todos os dias ele precisa entender que toda vez que ele acorda de manhã, ele já está em um combate espiritual. Ele tem que saber que todas as manhãs, quando ele acorda, ele está em um desafio. Ele tem que saber que todas as manhãs, quando ele se levanta, ele está em uma batalha. Para quê? Para alcançar a sua salvação. A salvação, irmãos, ela vem de Deus, ela vem por meio da fé no Senhor Yeshua, mas ela é algo que nós temos que cultivar, que lutar para ter todos os dias. Por isso que as Escrituras diz: guardas o que tem, no Apocalipse 12, né? Guardas o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Nós sabemos, irmãos, que a Bíblia já diz quem veio para roubar, né? Aleluia. A Bíblia diz em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. Por quê? Ele está procurando lugar, ele está procurando uma brecha para poder entrar. Mas eu e você precisamos estar, como o presbítero Pedro fala em 1 Pedro 2, a partir do 9: estais, pois, atento e vigilante, porque Satanás, o vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como leão, procurando a quem buscar, a quem tragar. Mas a Bíblia também nos diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra de todo mal. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então nós sabemos que nós não estamos sozinhos nesta peleja. Nós sabemos, aleluia, que nós temos o auxílio do Deus Todo-Poderoso, daquele que comanda o céu, a terra e embaixo da terra. A Bíblia diz em Filipenses 2, do 6 em diante, que o Pai deu a ele o nome que está acima de tudo aquilo que se nomeia, no céu, na terra e embaixo da terra, para que todos os joelhos se dobrem e toda língua confesse que o Senhor Yeshua é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Por isso, irmão, não existe principado, não existe potestade, não existe dominadores, não existe demônios, não existe espíritos que não tenham que se curvar diante da unção e da autoridade do nome do Senhor Yeshua. Aleluia! Glória a Deus! A palavra do Senhor diz ainda no livro de Apocalipse 12, se não falha a memória, diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Quando eu e você no Espírito dizemos: eu me cubro agora com o sangue do Senhor Yeshua, ah, meu irmão, você está mais protegido do que, aleluia, o Donald Trump. Você está mais protegido do que o Bill Gates no bunker dele. Você está mais protegido do que o chanceler da Alemanha, porque o sangue do Cordeiro, o sangue do Senhor Yeshua tem poder, recomandar a sunhanta para destruir todas as obras do diabo. Aleluia! Quando você se cobre com o sangue de Yeshua, você pode não enfrentar um exército, porque o Senhor está ali para te guardar. E quando você usa o poder do seu testemunho, apóstolo Tiago, o que é o testemunho?
E o rei mandou, vai lá e traga o homem de Deus, aleluia. Ele tinha dom, irmão. Eliseu tinha dom. Vai lá e traz o homem de Deus. Aí chegou lá primeiro o capitão de 150 homens e disse: homem de Deus, vai embora, que o rei quer te ver. Eliseu olhou: seus homens de Deus, essa fogo do céu consuma você, os 150 foram consumidos na hora. Depois o rei manda outro, e foi outro, chegou lá e disse: Eliseu, desce que o rei quer te ver, seus homens de Deus, essa fogo do céu consuma você, os seus homens. Foram consumidos. Aí veio o terceiro, mas quando o terceiro veio diferente, veio se humilhando: homem de Deus, que a minha alma seja preciosa aos teus olhos. Aí Eliseu: com esse eu vou. Aleluia, aleluia. Perguntaram uma vez, irmão, a rainha da Inglaterra, né? Você tem medo de uma terceira guerra mundial? Ele disse: não, eu tenho medo de um homem de oração, porque quando ele ora alguma coisa acontece. Aleluia. No mundo, e você que é cristão, você que é de Yeshua, não sabe o poder que tem na tua oração, fica só reclamando, né? Olha, o mar vermelho está ali na frente. Olha, a água agora ficou mais agitada. E agora o negócio piorou. Imagina o povo de Israel vendo, irmão. O mar vermelho está lá. Imagina, vamos imaginar a cena. O povo está lá. O Senhor diz para Moisés: olha, Senhor, o que eu digo? O Senhor diz: o filho de Israel que marcha. Moisés: olha, o povo de Israel agora, vamos marchar. Aí eles olham mais ou menos 3 metros só de chão, o resto tudo de mar vermelho. Vamos marchar? Diga o povo que marcha o povo. E o mar vermelho está lá agitado. Aí Moisés fala: e agora, Senhor, como é que é o negócio? Moshe pergunta: e agora, Senhor, qual é o negócio? Senhor: Moisés, como é que é? Está brincando comigo? O que tu tens nas mãos? Moisés: hã? O que eu tenho? Toca nas águas, Moisés. Por quê? Lá no Horebe, Deus disse a Moisés: Moisés, pelas tuas mãos e com esta vara farás minhas maravilhas. Já estava na mão de Moisés a autoridade. E por que você está dormindo se na tua mão já está a autoridade? Diga para esse demônio: sai do meu caminho em nome do Senhor Yeshua. E ele tem que sair. Aí chegou dentro do mar, Moisés pega o povo de Israel, lá vem Faraó. Mas Faraó não tinha morrido ainda não. O mar agitado, uma delícia. Monte de um lado, monte do outro. E agora? Vamos morrer. Vamos. Aí começaram a lembrar do passado. Ai, quando eu não era crente, Faraó não me perseguia. Quando eu não era crente, usava meu fio dental com meu bundão sambando. Não tinha luta, era só alegria. Ai, quando eu estava no mundão, bebendo a minha cachaça, caindo deitado, ninguém me falava mal. Aí o Senhor Yeshua pergunta: mas e agora? Como é que está a tua vida? Aí você olha: Senhor, deixei o Egito para trás, o mar está aqui na frente, mas eu sei que eu não estou sozinha, eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que o Todo-Poderoso está comigo e Ele é poderoso para me dar vitória. Aí Moisés pega, levanta as mãos. Quando Moisés levanta as mãos, o que acontece? Vem um vento forte. Imagina, irmãos, o vento vindo de trás do povo de Israel para frente. Moisés orou e piorou, Moisés. Tinha só Faraó, agora vem esse vento oriental que vai levar a gente voando o quê? Cala a boca, povo de Israel, que esse vento aí, ó, é o Jeová, é Adonai trabalhando. E o vento forte oriental soprou e foi abrindo o mar vermelho. Mas você acha que abriu da noite para o dia? Foi da noite para o dia, demorou a noite toda para ser aberto o mar vermelho. Às vezes você orou 3 minutos. Ai, Senhor, e levanta: eu quero minha vitória. Dá uma vergonha na cara, bota o rosto no pó e clama. Ele diz: clama a mim, eu responder-te. Está clamando, eu não responder, irmão, então não para de orar. Você vai no hospital, está com dor, aí fica lá: ai,
aí pode ficar por último. Agora começa, ai, ui, mãe, ai, 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 que dor. Daqui a pouco ele vai dizer, por favor, atende, porque está doendo. Agora começa a falar com o mestre, mestre, me ajuda, Senhor, me ajuda. O discípulo estava sendo bonzinho. E Yeshua estava lá no barco, Sônia, dormindo. Mas a Bíblia diz que os discípulos já estavam gritando há muito tempo. Mas já viu como é que era o barquinho? Você acha que era o navio, o Titanic, era um cruzeiro que o Senhor Yeshua estava? Não, meu irmão. Ele estava num barquinho de pesca. O máximo que devia ter era uma tendazinha, né? Uma vela para soprar. Mas não tinha nada. Agora imagina, Yeshua estava quebrado mesmo. Estava pior do que eu e o Felipe dormindo. Porque chovendo, o mar agitado, discípulo gritando, Yeshua. E o discípulo gritando, Maria, nós vamos morrer, Sônia, puxa ali, Denise desse lado, Rosa pula do outro, Melanie, Felipe, e Yeshua. Aí alguém fala, pelo amor de Deus, acorda o mestre aí. Alguém foi, mestre, mestre. Fala aí, ó, perturbação. Não posso nem dormir, o que você quer, mestre? Não te merecemos. Aí Yeshua levanta. Está chovendo, você está sonhando. Tá bem. Ô, vento, cala a boca. Mar, fica quieto. Até quando estarei convosco, homem de pequena fé? Aí pega e volta a fazer o quê? Dormir. Aí o discípulo ainda fica, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Você não está entendendo? É nessa luta que você está conhecendo quem Ele é. É nessa tribulação que você está conhecendo quem Ele é. É nessas lágrimas que você está derramando que você está conhecendo quem Ele é. A luta está existindo, está. Mas a solução está vindo. Quando você tem um problema, você clama, Ele não dá uma saída. O povo de Israel não tinha saída. O faraó estava atrás, monte dos dois lados e mar na frente. Ele não fez uma saída? Fez. Então, se você orar, o Senhor vai mover. Como é que Daniel venceu as suas lutas? A oração. Daniel tinha o hábito dele da oração. Qual era o hábito de Daniel da oração? Vamos, Tiago. De manhã, de tarde e à noite. De manhã, de tarde e à noite. Como é que era a vida de oração de Yeshua? A Bíblia não diz. Mas a Bíblia dizia, ele subiu ao monte para orar. Aos sábados, ele estava nas sinagogas. Mas ele tinha vida de oração. Elias, vida de oração. Moisés, vida de oração. Eliseu, vida de oração. Paulo, vida de oração. Vida de jejum. Os discípulos, vida de oração. Pedro, orava e jejuava até meio-dia. Um dia ele entregou o jejum, aí foi para comer. Aí a membra lá da igreja de Pedro deixou a cozinha trancada. Aí Pedro não tinha o que comer. Aí Pedro falou, agora que está com a cozinha trancada, vou orar mais um pouco, vou jejuar. Aí Pedro subiu e foi orar. E começou a orar. E no jejum, na oração, viu um lençol amarrado das 4 pontas. E Deus começou a falar com ele. Às vezes agradece porque a cozinha está fechada, é para você jejuar um pouquinho mais para Jeová te dar vitória. Às vezes agradece a Deus pela luta se levantar, é para você orar mais um pouco, que a tua vitória está mais perto. Não tem um remédio, você não tem que tomar um remédio de hora em hora para fazer efeito? Assim também a oração. Amém? É tão bom, irmão, a gente está aqui, glórias a Deus, né? É igual canta aquele hino, né? É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem.
não. Oh Deus maravilhoso, que não vai deixar faltar, né? Quem nunca passou por isso, irmão? Eu já passei, é terrível. Dinheiro entra na conta do banco, ó. Aí você olha, meu Deus, e agora, Senhor? Aí você lembra, se eu orar, o céu vai mover. Ah, o pessoal fala assim, Tiago, como é que você entende as pessoas na luta? Porque eu já passei, irmão, né? Eu casei com uma irmã, ela falou, tá vendo essa casa aqui? O Senhor me deu. Eu cheguei, a casa estava paga. Eu falei, opa, que Deus, vou casar. Casei e fiquei batendo na casa, irmão. Era laço do passarinheiro. Né? E aí, quando nós casamos, irmãos, o Senhor nos abençoou e nos deu o nosso filho, Sidney. Ela ficou grávida do menino, mas como Sara, né? Ela foi mãe na velhice, graças a Deus. A gravidez dela, né? Era de risco. E o médico disse, olha, pela gravidez ser de risco, tem risco de abortar, então ela tem que repousar. Então ela ali ficou em casa, repousando, né? E nesse tempo o governo é que paga, né? A segurança social que paga. Só que o governo não pagou. Primeiro mês, começou a se apertar. Segundo mês, ficou mais apertado ainda. Terceiro mês já não tinha mais buraco no cinto para apertar, né? Aí, conta atrasada, luz atrasada, 3 meses, 4 meses atrasado, que a gente tinha mês passado. Comida em casa, nós só tínhamos arroz e feijão encarnado, que é o feijão castanho, né, o carioquinha, como os irmãos conhecem, mulatinho em alguns lugares, né? Era o que a gente tinha. Então, 3 meses, eu e a Elaine almoçando, tomávamos café da manhã, arroz e feijão. Almoçávamos, arroz e feijão. Tomava café da tarde, arroz e feijão. Ia jantar, arroz e feijão. E na igreja, sorriso de orelha a orelha. Ninguém sabia o que ele estava passando, né? E ali, glória a Deus, esperando pagar. E aí vem a hora de ter o Cirlei, sem dinheiro, sem nada. Lembrei, eu tinha um amigo, né? Eu era amigo dele, mas ele não era meu, né? Ó, vou falar com esse amigo para ver se ele pode me ajudar. A renda da casa vai para 4 meses, o banco pode tirar. Então vou perguntar se ele pode me emprestar, porque a gente vai receber X, né? Entre 2.000 aí. E aí é o tempo de eu pagar tudo e devolvo esse dinheiro a ele. Aí ele falei com ele, tá bem, amigo, vou aí. Eu fui lá, me chamou, eu morava no centro da cidade ali do Barreiro. Fui com ele no primeiro banco, no Banco Montepio. Ele passou o cartão dele lá, 6.000 euros guardado. Aí falou, isso aqui é para eu poder pagar as coisas para a feira que vai acontecer e tal. E me levou depois no Caixa Geral de Depósito, passou o cartão dele lá no outro banco, mais de 50.000 euros guardados. Aí eu falei, obrigado, eu só preciso de 2.000 só para resolver, tal. Ele falou, sim, mas isso aí eu não posso te ajudar não, porque isso é para me fazer isso no ano que vem. Eu olhei bem para a cara dele assim e falei, tá bem. Saí dali humilhado, chorando, sabe? Cheguei em casa, meu primo me mandou um e-mail, Tiago, você precisa de alguma coisa? Se precisar, fala comigo. Falei, Senhor, o Senhor arrumou outra saída daqui. Eu mandei e-mail para o meu primo, falei, poxa, pelo menos envia para mim aí 2.000. E assim que a Elaine recebeu, eu te mando de volta e tal, te ajudo e tal. Demorou 15 minutos, ele respondeu, não vou conseguir mandar não, porque eu estou sem dinheiro, o negócio desse mês ficou apertado e tudo. Aí eu ainda escrevi para ele de volta. Falei, então por que você perguntou se eu estava precisando de alguma coisa? E ali, irmãos, glórias a Deus, no dia seguinte, a esposa dele me liga e fala, Tiago, tem uma bênção para contar. O teu primo me deu um Tucson, pagou à vista para mim um carro, que custava mais de 30 mil. Né? Pagou, deu a ele, né? Deve ser alguma internet, tá ligado aí, não deve ter diferença. E aí pagou, deu a ele, né? Deu para ela de presente. Vê se eu estava, Catarina, né? Deu a ela de presente um carro que não pôde nos ajudar. E aí naquele dia, irmão, no dia seguinte ela tinha que fazer o exame para ver como é que estava, para poder fazer o parto. E aí, irmãos, nós morávamos numa distância ainda grande do hospital. E ela era toda inchada, com o pé inchado, pesada. Fomos andando devagarzinho, que a gente só tinha 5 euros.
Ou eu gastava pagando a passagem de ônibus para ela descer no hospital e voltar de ônibus, ou a gente comia. Eu não tinha dinheiro mais. Nós tínhamos ali 5 euros. E ali, irmãos, pegamos, subimos, descemos, e ela ali toda feliz, né? Cantando, glorificando a Deus, aquele barrigando nova. E aí entramos dentro de um supermercado chamado Mini Preço, né? E aí quando entramos lá, irmão, eu vi que o olhinho dela olhou e viu uma caixa de ICT. ICT, Nestia, né? ICT mesmo, chá gelado, esse chá gelado mais baratinho. E ela olhou de pêssego assim, eu vi que o olhinho dela brilhou querendo aquele coisinha, mas sabia que não tinha dinheiro. Aí eu fui lá, comprei uma lata de feijão, e o feijão preto não tinha, só tinha um danado encarnado, mas comprei de novo. Comprei uma cebola e fiz as contas, falei, não vai dar para comprar o suco de pêssego para ela. Aí comprei, ela ficou toda feliz que viu ali o suco de pêssego e foi para casa alegre aquilo, e ela, como é mais baixinha do que eu abraçado com ela assim, cabeça um pouco mais para trás, as lágrimas descendo. Eu falei, Senhor, eu passo, mas minha esposa e meus filhos não. O Senhor falou, meu filho, hoje é o último dia que vocês passam dificuldade. Quando você chegar na tua porta, a tua vitória está lá. Falei para ela, antes você aguenta andar rápido? Ela, por quê? Eu falei, porque Deus me disse que a nossa vitória está lá na porta de casa. Aí peguei, fui arrastando ela pesada, e vim arrastando, subimos, chegamos lá e estava saindo o carteiro. Quando o carteiro estava saindo, eu falei, olha carteiro! Aí, senhor, está tudo bem, ora pois. Eu falei, ora pois, tens carta para mim? Não, não tem. Tens, cara, tens. O Senhor me disse que a minha vitória está na porta, tu está na minha porta e a vitória vem de tu, dá do teu jeito. Aí ele ficou olhando, mas eu já botei as cartas. Eu falei, a minha vitória está contigo, moço. Aí ele falou, tá bem, peraí, deixa eu ver. Quando ele abriu, começou a procurar ali, e tem. É só tia Elaine? Eu falei, minha esposa. Quando chegamos, era o cheque que a gente estava esperando. Quando eu olhei, Elaine falou, Tiago, falta 10 minutos para fechar o banco era lá na Pronto. Eu falei, Elaine, eu vou correndo, vou ficar lá dentro, você vai se arrastando até você chegar. Cheguei lá, a senhora, pois não, moço, já estamos fechando. Eu falei, mas espera minha esposa, mas eu vou fechar. Eu falei assim, olha, assim, eu estou aqui dentro. E enquanto o funcionário, o cliente está aqui, vocês têm que atender. Agora eu vou ficar aqui esperando minha esposa chegar. Ah, mas por quê? Eu falei, porque ela está grávida. Eu comecei a contar a história para a mulher. Comecei a contar a história para ela, ela já foi ali preparando os documentos. Ela, mas moço, o senhor não vai levar o dinheiro, eu vou separar, mas ela tem que assinar. E foi juntando ali tudo e tal, daqui a pouco cheguei lá. Eu falei, essa aí é dele. Ele entrou, assinou o cheque, a mulher deu o dinheiro, agarrei, ela, vamos pro Pingo Doce, que é o mercado que tem lá. Vão parecer aquelas crianças quando você solta elas com fome, né? E vão enfiando o dedo no iogurte. Vamos aí, né? Glória a Deus, aquela alegria. O segurança veio atrás, eu falei, não se preocupa, moço, tem dinheiro para pagar, tá bem? Deixa ela comer que ela está grávida. Ela disse, tá bem, senhor, porque não pode, né? Eu falei, não pode, não, mas vai pagar ali, não tem problema não. Enchemos, fizemos o carrinho e chegamos em casa, graças a Deus. Irmãos, e nunca mais faltou nada. Né? Não, irmãos, e aí eu entendo que o Senhor me permitiu saber o que é você sentir fome, sentir necessidade, glórias a Deus, para quando alguém chegar dizendo que é isso, eu saber o que é. Não adianta eu falar assim, irmã Rosa, eu estou cheio de frio. A irmã Rosa nunca passou frio. Só estou sempre quentinha, né, agasalhadazinha, ela não sabe o que é frio. Agora se eu falar um exemplo, né? Irmã Denise, passei frio, oh, meu Deus do céu, vamos arrumar um casaco, porque ela já sabe o que é passar frio, já sabe o que é ter frio. Ô irmão Felipe, eu estou com fome. Agora fala. Muito bem, olha. Vem cá falar isso aqui, bonita essa poesia, né? Essa filosofia. O ajudante quer ajudar porque ele sabe muito bem o que é não ter ajuda. Amém? O ajudante quer ajudar porque ele sabe muito bem o que é não ter ajuda. Então, quando você, irmãos, passa uma tribulação, uma luta, né? Você entende do irmão. Quem nunca passou, irmão, não sabe. O pior de tudo é que tem aquelas pessoas que já passaram. Vamos ver a barraca, né?
Você pode ter pessoas que já passaram, mas não aprenderam. Né? Aí você às vezes precisa, eu farei isso, farei aquilo, por isso, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito cuidadoso. Se alguém falar comigo qualquer coisa, eu oro, Senhor, o que é para eu fazer? E aí o Espírito do Senhor me diz. Amém? Então, irmãos, agradeça a Deus pela tua aprovação. Amém? Porque é na tua aprovação que o Senhor se manifesta. E é na tua aprovação que o Eterno se aperfeiçoa. Amém? Vamos orar ao Senhor, em nome do Senhor Yeshua. Vamos tomar autoridade, que é no nome do Senhor Yeshua. Vamos orar agora pelo nosso lar, pela nossa casa, pela nossa família. Vamos repreender toda a obra do mal em nome do Senhor Yeshua. Amém? Deus forte como Jeová,